novo. E aí, pessoal? Mais uma vez aqui de volta, debaixo da graça, debaixo da misericórdia, debaixo de todo o poder de Deus e do Espírito Santo. E em nome de Jesus nós declaramos que ela vai sair. Nós declaramos no poder do nome de Jesus que nós vamos finalizar. Nós declaramos no poder e autoridade do nome de Jesus que vai dar, que deu certo. Nesta tentativa de agora, não precisaremos de mais nenhuma. Senhor Deus, Tu és o dono da tecnologia. Gere estabilidade. Eu declaro estabilidade. Assim como o Senhor é o dono dos céus e da terra, assim como o Senhor é o dono do mar, e que o seu filho falou assim, acalma-te. E o mar se acalmou, também declaro, acalma-te. Acalma-te. E a internet se acalmou, se estabilizou e que não vai cair, porque eu acredito. Senhor, que as pessoas que precisam ouvir, ouçam. Que as pessoas que precisam ver, que vejam. E que as pessoas entendam a Tua palavra. Estamos esperando aqui a Claudinha chegar. E ela vai chegar aqui, não vai cair mais. Deus amado, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estávamos falando sobre que eu preciso verdadeiramente entender que tudo aquilo que eu planto, eu colho. Mas que eu vou colher nada mais, nada menos aquilo que eu plantei. E a gente estava falando sobre os apóstolos, estava falando sobre a importância do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Nós estávamos falando nada mais, nada menos do quanto que Jesus Cristo ensinou a esse povo a fazer as coisas darem certo. Nós estamos falando, né, Claudinha? Que o quanto que verdadeiramente já deu certo. Eu ia falar para você continuar sozinho, para ver se de repente a minha internet está oscilando. Mas você falou que em nome de Jesus não vai cair, então não vai cair em nome de Jesus. Maravilha, então vamos nessa. Então o que acontece? E nós estávamos falando do quanto que é impressionante a sombra de Deus, a sombra de Pedro, cheia do Espírito Santo de Deus, passava pelas pessoas, pelos enfermos, pelos cativos, passava pelos endemoniados. E as pessoas eram curadas, né? E as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Cara, é nada mais, nada menos que você entender isso. Aí o que acontece? A partir do versículo 17, Cláudio, levantando-se, porém, o sumo sacerdote, olha só, quero que você preste atenção nisso. O sumo sacerdote é aquele cara que foi designado para tomar conta do templo, o templo de Salomão, certo? Porque eles estavam lá no pórtico de Salomão, eles estavam na porta do templo de Salomão. E aí ele foi designado para tomar conta do Senhor, da casa do Senhor, de receber as ofertas, entendeu? Ele era responsável não só por receber as ofertas, mas por gerar holocausto para Deus, e queimar as ofertas e oferecer holocausto ao Senhor, né? E levanta-se, porém, esse cara, esse sumo sacerdote, enciumado, certo? E todos os que estavam com ele, e isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, olha só, velho, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. E aí o sumo sacerdote fala assim, ó. Quando chegaram o sumo sacerdote
E os que estavam com ele convocaram o sinédrio. O sinédrio é o povo que ia lá julgar as pessoas, e todo o conselho dos anciões do povo de Israel, e mandaram buscar os apóstolos da prisão. E aí, chegando lá, eles não estavam lá e estava tudo trancado. Ninguém abriu para eles, a não ser o anjo. O anjo destrancou, falou: vambora, pode ir, eu quero que vocês vão para o templo para continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Trancou tudo e vazou. Ninguém nem percebeu, nem os carcereiros. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e voltando relataram: encontramos a prisão fechada com toda a É importante, Marcelo, lembrar do seguinte, só, prestar bastante atenção nisso. Né? Quer dizer, ele passava, e quando ele passava, o que acontecia? As pessoas eram curadas. E aí, olha o que a palavra de Deus diz: que os sacerdotes estavam com ciúmes, eles estavam com inveja do que estava acontecendo, entendeu? Eles não... a preocupação deles não era distorcer a palavra de Deus, diferente de Paulo, que vem mais para frente, porque Paulo começa a perseguir os judeus, começam a perseguir os apóstolos, desculpa. Por quê? Porque eles estavam falando de Cristo e ele acreditava que Cristo era só um profeta. Mas os sacerdotes não, eles estão perseguindo por ciúmes. Eles estão enciumados com o que está acontecendo. Eles estão perdendo território, né? E aí o que acontece? Eles falam assim, olha, eles conversam entre eles, né? E aí eles recebem um conselho: olha, se eu fosse você, eu não fazia nada com eles. Por quê? Porque se você fizer alguma coisa com eles, eles vão o quê? Eles vão virar mártir. Porque antes vieram alguns profetas que falaram desse Deus, desse Jesus, e nós matamos esses profetas. E o que aconteceu com eles? O povo que estava ali junto, entendeu? Conversando a respeito de Deus, se afastou, entendeu? E começaram a profetizar em outros lugares. E isso aumentou o poder deles. Então, melhor que eles fiquem por aqui, por onde a gente pode controlar, por onde a gente pode tomar conta do que está acontecendo, entendeu? Do que eles irem para eles morrerem e transformar eles em mártires. Exatamente. E as pessoas começarem a espalhar essa palavra desse tal Jesus Cristo, que nós matamos, porque eles ainda estão colocando que nós matamos. Então, vão afastar as pessoas da religiosidade ali. Exatamente. Sacerdotal. Exatamente. Né? Então... Exatamente. Olha só, e além dessa percepção, Cláudia, que você teve aí, eu tenho uma outra percepção também, que é o seguinte, olha só. O que eu percebo aí no versículo de 17 a 25, que é a perseguição e a prisão dos apóstolos? Eu percebo a inveja a inveja dos religiosos, né? Eu percebo, em primeiro lugar, medo, certo? Medo, por quê? Porque medo de perder o que eles tinham. O que eles tinham? Eles tinham as ofertas, eles tinham o sustento, eles tinham a comida, eles tinham a bebida, eles tinham tudo isso. E quando gerava essa inveja e esse medo dentro do coração deles, eles falavam assim, vou perder o que eu tenho. E se perder o que eu tenho? Igual aconteceu lá com Samuel. Quando Samuel foi chamado por Deus, entendeu? Ele foi chamado por Deus exatamente por causa disso, porque o bicho tá pegando, entendeu? Fulano de tal tá fazendo besteira e não tem moral com os filhos dele, e eu preciso colocar alguém que seja verdadeiramente segundo o meu coração lá dentro para tomar conta do templo. E aí sim, de verdade, entendeu? Ele coloca Samuel. Mas os religiosos, os corrompidos, os invejosos, eles tinham medo de perder a mamata que eles tinham. Certo? É a primeira coisa que eu vejo. Então, vamos prender essa galera aí, entendeu? E realmente fazer isso que você está falando. Controlar por aqui, porque está embaixo dos meus olhos, eu posso prender, açoitar, bater, fazer o que eu quiser e castigar da forma que eu quiser, na hora que eu quiser. A segunda coisa é a burrice.
Segunda coisa que eu vejo desses caras é a burrice. Porque assim, sério, se eu estou num processo de E vida. veja bem, Pedro era iletrado e ignorante, que a Bíblia fala, inculto. Agora, eles, sacerdotes, eles eram letrados e cultos, mas eram Exatamente. burros. Exatamente, exatamente. E aí o que que acontece? Eram burros, por quê? Porque tá, o meu coração está naquilo onde o quê? O meu tesouro está aquilo onde o meu coração está. E o coração deles estavam aonde? Estavam em falar sobre o Senhor? Não. Entendeu? Estavam sobre propagar a palavra de Deus? Não. Estavam em quê? Em não perder aquilo que eu tinha de zona de conformidade. Entendeu? E aí o que que Exatamente. acontece? Tá rolando uma parada diferente aí. Eu preciso fazer o quê? Destruir essa parada diferente e não me reinventar. Olha só, eu preciso destruir essa parada diferente e não me reinventar. A gente vê isso, Cláudia, até hoje. A gente vê isso até hoje na política, a gente vê isso até hoje na educação, a gente vê isso até hoje na saúde, a gente vê isso até hoje dentro das igrejas, a gente vê isso até hoje o tempo todo. Não é nas empresas, entendeu? Não é assim, Ao invés de vou me reinventar, é assim, vou destruir. exatamente, vou destruir, vou acabar com ele e não vou me reinventar e vou fazer com que... Agora, quando a gente traz a responsabilidade para a gente muda. E se a gente muda, a gente começa a ir para o fluxo contrário. Eu estou cansando de dizer isso, sabe, Cláudia? Se você está seguindo o fluxo, provavelmente você está no caminho errado. Provavelmente você está no caminho errado. E Roma se reinventa, mas é claro que existe a reinvenção, né, de Deus e a reinvenção que não é. Roma se reinventa, ela traz todas as religiosidades para dentro da igreja, né, e transforma ela numa igreja universal. Mas essa não era a vontade de Deus. A E é o vontade de Deus era que sincretismo seguisse os religioso. padrões de Jesus Cristo, né? Uhum. Por E isso que aí, o olha povo só, sai. em Ó, Atos, minha mãe tá falando aqui, ó. Ó, minha mãe falando aqui. E por isso que o povo pega e sai, né? Os crentes mesmo, que acreditavam em Deus, saem, e por isso que hoje nós somos chamados de protestantes, né? Porque não as coisas têm como eles trouxeram a idolatria deles. Exatamente. Uou, Senhor, muito obrigado, Pai. É isso aí. Acontece. Então, a partir daí, Roma se reinventa. Tá, mas antes não. Antes eles não se reinventaram. Eles estavam correndo atrás de fazer o quê? De matar, né? De acabar. O medinho. Tá, continue. Exatamente. E aí, o que que acontece? Quando a gente chega no 5, 26 a 33, ele fala o seguinte, ó, Cláudio. Ele fala assim: então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados, porque o povo estava lá apoiando já, né? Trouxeram os apóstolos apresentando-os ao Sinédrio e o sumo sacerdote o interrogou, dizendo: é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome. No entanto, vocês enchem Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. E não era deles? Então Pedro, aproveitando sempre as oportunidades, fala assim: é mais importante, de novo ele fala, é mais importante obedecer a Deus do que os homens. E dessa vez ele não pergunta, dessa vez ele fala. É mais importante obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus Cristo, a quem vocês mataram, penduraram no madeiro. Não é isso? Penduraram no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los.
Pedro, mais uma vez, aproveita a oportunidade. Eu acho que ele fica assim, pergunta, vai. Faz aquela pergunta que Deus já está aqui colocando a resposta para mim. Faz, que eu não vejo a hora dessa resposta, porque de 5.000 agora vai ser 15. Faz. É. E eu sinto ele assim, ele ainda sente aquela dor no coração da morte de Cristo, então ele faz assim, toda vez que fala, ele fala, vocês mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus, vocês fizeram esse mal. Então sempre quando ele tem uma oportunidade, ele vai e ainda não diminuiu. Exatamente. É o que minha mãe falou aí? Ele ainda é o Pedrão, mais menos. Ele ainda é o Pedrão, só que menos. Mais menos, exatamente. Ele ainda é sanguíneo, ele é aquele cara sangue no zóio e fala assim, vocês mataram meu amigo. E aí vocês vêm aqui dizer que não, seus bandos de palhaço. Exatamente. E quer que eu me cale. Você quer que eu me cale a respeito do que vocês fizeram? Vocês querem que eu me cale? Exatamente, tinha resposta na lata. Você quer que eu me cale a respeito do Deus a quem eu amo, a quem eu sirvo, ao Jesus Cristo que entregou a vida por mim? Não vou me calar, não. Agora, Deus, lá no 4 me encheu de autoridade. Agora eu só vou afirmar. Não tem esse negócio comigo, não. Ele já me encheu de autoridade. E outra coisa que eu acho muito bacana, Marcelo, é quando, eu não sei se você já leu essa parte, se não leu, me perdoe, mas eu vou falar, é quando ele chega e fala assim, olha, eles são açoitados, né? Eles apanham. Uhum. E eles dizem assim, eles se sentem privilegiados. Peraí. Foi mal. Esse é o ato de hoje. Não chega lá não, que esse é o ato de hoje. Calma aí. Olha só. E aí Gamaliel aparece. Gamaliel. Mas levantando-se do sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, o cara é mestre da lei, certo? É respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora. Então disse, fora, manda todo mundo para fora que a gente vai confabular só nós aqui dentro. E aí, então ele disse ao sinédrio, israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a esses homens. Por algum tempo atrás, se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, e qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. É isso que você falou mais cedo, sabe, Cláudia? E foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do renascimento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esse homem, deixem ele aqui, que eles vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, certo? Será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros, olha só, eu acho que esse é o ato de Deus. O ato de Deus é a consciência. Meu irmão, se essa parada for verdadeiramente dos homens, relaxe, porque isso vai ser destruído. Mas se for de Deus, não brinque com essa parada, não, porque vocês vão estar brigando contra Deus. É isso que ele está falando. Né? Você não vai conseguir acabar com isso, não. Então chamaram os apóstolos de volta e açoitaram eles. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Olha só que massa. Agora sim, Cláudia, chega na parte. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar o que Jesus é Cristo. Uou!
Exatamente. Caraca, velho. Isso é Então, muito assim, doido, cara, não tô nem aí com a adversidade. Você me bateu? Me bateu porque Cristo achou que eu era digno. Olha que maravilha. O Senhor achou que eu sou digno de apanhar por Ele. Para falar da glória dele, para falar do amor dele. E se tá dando efeito, e se tá dando certo, se as pessoas estão sendo convertidas, se o povo tá se sentindo incomodado, se o inimigo tá se levantando por causa disso, então peraí, eu vou aumentar, eu vou falar mais e mais do poder de Deus, eu vou trabalhar mais ainda para a obra de Deus, porque lembra, o inimigo das nossas almas, ele não bate em cachorro morto. Não bate. Não. Então, se ele tá me batendo, é que eu tô muito vivo. Eu tô muito vivo no poder de Deus. Olha só, vou te falar uma coisa. Você tá dando fruto, sua live vai cair 6 vezes antes de dar certo. Se você tá dando fruto, certo? Porque, olha só, é justamente isso. Você olha um pé de árvore, ele é de árvore que você olha, que dá fruto, você vai jogar pedra, porque você quer o fruto. Não é isso? Eu vou pedra. É. Você tá viajando, é pra Bahia, minha filha? É? Diga pra mim. Tô não, minha filha. É o caminho. Ó, o que eu acabei de achar aqui. Jeová Jireh. É difícil, né? Tô aí, pai, Não, em eu nome tô... de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa. Olha só, Eu conheço o pessoal. Vamos encerrar com isso, ó. O que vem de Deus, que vem do Pai, é nada mais, nada menos que a consciência, certo? Se for de Deus, prosperará, vai andar. Se não for de Deus, vai morrer, certo? Olha só, a live não travou mais. A live não acabou mais. A live não caiu mais. É verdade. Se for de Deus, prosperará. Mas se não for Exatamente. dele, trava, cai, vai-se embora e não volta mais. Exatamente. Certo? E aí... E Deus quer que continue. E Deus quer que continue. Então, olha só. Fala aí. O ato do homem, o quinto ato de hoje é a alegria. É você saber que mesmo com as diversidades, mesmo com as dificuldades, mesmo com a live caindo, mesmo com os obstáculos, você tem alegria no seu coração. É maravilhoso apanhar por esse pai. É maravilhoso levar uma chicotada por esse pai. É maravilhoso. É você acreditar que por mais que você esteja carregando uma cruz, por mais que esteja o fardo às vezes pareça pesado, e é pesado, mas é o Senhor Deus de Israel que está com você. Hoje eu falei com a Débora sobre isso, a minha sobrinha, que as crianças às vezes têm umas coisas assim de não gostar de ler, né, nem nada disso. E eu falei isso para ela, assim, é você entender que é importante você conhecer aquele que te criou, você conhecer aquele que te ama acima de tudo, porque Deus nos ama acima de tudo. E que cuida da gente, entendeu? Que trabalha na nossa vida, mesmo que as coisas pareçam difíceis. E são difíceis, elas não são fáceis, né? É não desistir, exatamente. Mas a gente sem o pai, né? Porque Jesus fala que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele fala sobre isso. O direcionamento dele é leve e o fardo é leve. Porque quando tá com ele, quem tá carregando o peso contigo é ele. Ele fala assim, nós dois juntos. É eu e você junto. É nós dois juntos. Você sozinho não dá conta mesmo, não. Ele falou isso para Elias, cara. Ele falou isso para Elias. Sim. Você sozinho não dá conta mesmo, não. Você acha... Olha só, eu me emocionei. E ele não dá fardo maior do que possamos carregar. Eu me emocionei, me arrepiei, chorei com uma pregação do David Leonardo que eu vi ontem, ele falando assim, olha, Jesus, Deus, quando falou com Elias, Jezabel falou assim, em 24 horas você está morto. Presta atenção no insight que eu tive ontem. Em 24 horas você estará morto. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele estava lá para mostrar para o povo o poder do Pai. E Jezabel, frustrada porque os profetas de Baal, os 300 profetas de Baal não conseguiram fazer o que ela queria que eles fizessem, certo? Porque Deus é muito mais poderoso do que qualquer outro demônio, entendeu? E aí o que acontece? Ela fica frustrada e fala, em 24 horas você vai morrer. E passou 24 horas e Elias não morreu. Isso começou a tocar no meu coração. E passou um mês e Elias não morreu. E passou um ano e Elias não morreu. E eu vou dizer uma coisa para você, Elias
não morreu. Nunca. Exatamente, nunca. Ele não morreu. Ele foi nunca. arrebatado, ele não morreu nunca. Porque É verdade. o poder é de Deus, não é dessa mulher. Então você que está aí do outro lado achando que o poder é da outra pessoa, entendeu? O poder não é da outra pessoa, o poder é de quem você serve. O poder é de Cristo. Exatamente. É o que a gente afirmou, o poder está no nome de Cristo, que a gente falou ontem. E o quem poder está tá no nome de hoje, Cristo, não é meu. E quem é que está esperando até hoje Elias morrer? Né? Ela já morreu, só o diabo que está esperando. Né? Aí, porque ela já morreu. Deus fez assim, vou mandar o Uber te buscar, filhinho. Eu vou mandar os meus Uber de fogo, a minha carruagem de fogo te buscar, meu filho, porque quem diz quem vai morrer aqui sou eu, não é você. Jezabel, idiota. Simples assim. Exatamente. Deus exatamente, porque quem dá o comando é Deus. Então, é o que Pedro está falando o tempo todo, né? É o que Pedro está falando. Você acha que eu tenho que obedecer a você? Eu tenho que obedecer a Deus. Exatamente. Eu não tenho que te obedecer, eu não tenho que fazer a sua vontade. A minha atitude é a atitude que Deus quer para minha vida e não a sua. Entendeu? Isso aí. O que eu tenho que buscar é a vontade de Deus para minha vida. Olha onde eu cheguei. Uau! Tava vindo da Bahia, tu? Da Bahia. Da Bahia, mas da Bahia 24 horas, entendeu? Não dá, não. Deus é dono da minha vida, ele me deixou claro isso. É isso aí, minha amiga, isso aí. Marcelo, só recapitulando. Então, qual é a atitude de Deus? Qual é a atitude de Deus? Que diga você aí. falou? Diga aí. Não, diga você. A atitude do homem e a atitude de Deus, diz você aí. Faz o gestinho aí. A atitude, não vou fazer gestinho não, mas olha só. A atitude de Deus é nada mais, nada mais. Como é que foi que eu falei, Senhor? Alguém me ajuda aqui nos comentários? Qual é a atitude de Deus? Olha, a atitude... Oi, meu amor. É a atitude do homem que você estava falando. Eu falei sobre arrependimento. Meu Deus, a gente falou tanta coisa. Alegria. É alegria. É saber que vale a pena ser açoitado por esse pai. Essa é a alegria, obedecer, ser, né? E a atitude de Deus sobre as nossas vidas é nos abençoar. O que ele fez com os 2 discípulos, com Pedro? Libertou de onde? Do cativeiro. Da prisão. Do cativeiro, da cadeia. Rapaz, olha só, sem mentira. Olha só, tá vindo atrás de mim porque tá escutando minha voz. Olha ali. Escutou minha voz, saiu de casa e tá vindo andando pra trás de mim. Você acredita nisso? Eu acredito. Isso é muito amor. Isso é muito amor. É, sim. Beleza. Olha só, eu orei ontem e você ora hoje. Sim, senhor, mas vamos, ó, reafirmar. A gente tem que repetir para as pessoas entenderem. Falta quanto tempo? Manda bala. Primeiro dia. Qual foi a atitude? Espera. E a atitude de Deus? Silêncio. Deus ficou em silêncio, nós temos que esperar. Solta. O Claudinha travou. Aí. Tá. Terceiro dia. O terceiro dia. O que é o terceiro dia? Né? A gente se arrependeu, certo? A gente se arrependeu e a partir daí o que acontece com a nossa vida? A gente transborda. A gente transborda. E se a gente transborda, a gente é convertido, é transformado, né? É isso aí. Quarto dia. O que é o quarto dia? O que foi ontem? Me diz o que foi ontem. Diga aí, você está... A gente precisa ter o quê? Ousadia. E o Senhor nos dá o quê? Empoderamento, né? Autoridade. E hoje? O que a gente tem que fazer hoje? Alegria.
está feliz em carregar mesmo os nossos fardos, por apanhar por Jesus, por Ele ter nos dado esse privilégio de ser representantes do nome dEle. E qual é a atitude do Espírito Santo sobre a nossa vida? A partir daí? Ó, tá bem ali. Gente, olha, não pega não, mãe, pra todo mundo ver aqui, ó. Sem mentira, tá atravessando a pista, velho, ó. Tá ouvindo meu nome e tá atravessando a pista perto de Fecha aí, mim. Cláudia. Meu Deus. Vamos fechar. Isso, e para encerrar, então, exatamente, transformação, ousadia, autoridade, felicidade, e a de Deus nos abençoar a partir daí, ok? Então vamos lá. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, abençoa aquele pessoal que eu encontrei ali no trânsito, Senhor, que a gente conhece, que é lá do Baiano. Abençoa que não tenha ninguém se ferido. Dá, Senhor, em nome de Jesus Cristo, salvação, libertação, cura, estratégia, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida de cada um deles. Abençoa as nossas famílias, as famílias de cada um que está aqui assistindo, Senhor, essa live. Oh, Deus de Israel, perdoa-me, Pai amado, porque não consegui chegar a tempo para parar aqui, para falar do Senhor mais tranquilamente, mas obrigado porque mesmo assim, Senhor, o Senhor fez com que a gente conseguisse falar do teu amor, falar da tua vontade, falar do teu querer e derramou o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor, continua conosco, continua nesse dia, Senhor, dando do teu transbordo e da tua autoridade, Senhor, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, e que possamos entender, Senhor, como Ananias e Safira, que não adianta mentir para o Senhor. A gente pode até mentir para o homem, mas mentir para o Senhor não existe, Senhor. E quando nós mentimos, nós morremos espiritualmente, Senhor. E em segundo lugar, Senhor, e mais importante, que possamos entender, Senhor, que quando nós passamos, quando nós falamos do teu amor, nós damos frutos, Senhor. Essa quinta atitude, Senhor, que é aprender a carregar, Senhor, o fardo que o Senhor nos deu para que a gente possa aprender a tua palavra, aprender o teu caminho, carregar, Senhor, esse dever que o Senhor nos deu e dar frutos através disso, Senhor, através desse, como o Marcelo sempre fala, é através da minha ferida que eu consigo curar outras vidas, Senhor. E isso é bem claro em Atos 5, Senhor, que essas feridas feitas em Pedro, né, nos discípulos que foram açoitados, mas nome. Então, em nome de Jesus Cristo, faz esse transbordo sobre nós. Abençoa-nos, Senhor, cada dia mais e mais, em nome de Jesus Cristo. E amanhã, 12:05, Senhor, traz, em nome de Jesus Cristo, mais, Senhor, da tua palavra. É o que te peço, te agradeço, porque não somos nós. É como nós aprendemos em Atos 4, Senhor. É o poder de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, transborda. E não só sobre mim, sobre o Marcelo, mas sobre cada um que aqui está ouvindo e participando, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. E para tirar uma onda de que não vai cair, para tirar uma onda de que não vai cair mais. Eu quero de volta o que é meu. Ele restaura, ele traz de volta. Restitui. Beijo, pessoal. Até amanhã. Até amanhã!